Olá, meus amigos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro A Loucura sob Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico de Bezerra de Menezes, feito no século XIX. Capítulo 3. Obsessão. Chegamos agora ao cerne da questão que trata este livro. Vamos lá. A cosmogonia espírita esboçada no precedente capítulo enche uma lacuna da ciência quanto à fisiologia do cérebro. Vimos, com efeito, que a loucura coincide às vezes com uma lesão daquele órgão e que, em outras vezes, não acusa a mínima lesão dele. Se é fácil explicar a perturbação mental quando o órgão transmissor do pensamento está lesado, o mesmo não acontece nos casos notados por Esquirol, de coincidir ela com a perfeita integridade do cérebro. Esquirol, portanto, revelou à ciência fatos que não são explicáveis pela lei a que se atribuem todos os casos de loucura. Se é o cérebro que transforma as impressões em concepções ou se é ele que gera a pensamento, como produzir tão delicado fenômeno como haver pensamento harmônico, reflexão raciocinada, razão esclarecida, achando-se tal órgão em condições de não funcionar regularmente? Por outro lado, que razão pode haver para perturbar-se completamente sua função, achando-se ele em perfeito estado fisiológico? É tão natural a loucura no primeiro caso como é inexplicável no segundo, uma vez admitido que o cérebro não é o gerador do pensamento. Entretanto, a verdade é que há casos bem verificados de perturbação mental sem lesão orgânica do cérebro, o que diz bem positivamente que a loucura não depende essencialmente do estado mórbido do cérebro, e sim é não poder ser cientificamente contestado, a consequência irrefutável é que o cérebro não gera o pensamento, é que, independentemente daquele órgão, pode o pensamento sofrer perturbações. Como quer que seja, estes fatos de observação nos arrastam ao seguinte princípio: a moléstia dos nervos sensitivos impede o sentimento ou perverte-o, e que ninguém ignora que o anestésico evita que sintamos a dor. A alma é o princípio causal do pensamento, ou antes, é ela quem pensa e o transmite para o cérebro, seu instrumento. A alma é que possui, no ser humano, a faculdade de pensar, tendo por suas relações com o corpo, enquanto lhe estiver presa, necessidade do cérebro para transmiti-lo, donde a inevitável coação toda vez que o instrumento não estiver em boas condições. Assim é quando a loucura coincidir com a lesão cerebral. De fato, como fazer-se obra perfeita com um instrumento incapaz? Com a vista, com o olfato, com a audição, com o paladar, com o tato, dá-se a mesma coisa, em virtude da mesma lei. E tanto é procedente este juízo que todas as faculdades e sentidos humanos se perturbam quando os órgãos corporais se lhes servem de instrumento sofrerem em sua integridade. Quando os instrumentos da sensibilidade são perturbados ou paralisados em sua ação, por lesão orgânica ou por influências perturbadoras de suas funções, a sensibilidade ou faculdade de sentir se interrompe por todo o tempo da moléstia ou da influência perturbadora. Dir-se-á que por entorpecimento do cérebro, de certo, que é, em muitos casos, porque ele é o órgão condensador das impressões que dão à alma o sedimento. Mas, nos casos da anestesia local, como fica? A impressão não chega ao cérebro, pois os nervos condutores são entorpecidos, e nós já provamos que a sensibilidade e a insensibilidade são da mesma alma e não do cérebro, como o fato de recebermos um ferimento e não lhe sentirmos a dor, senão quando a alma descansa de suas preocupações, embora o cérebro haja recebido a impressão. Esse fato só por si torna evidente que o nosso centro sensitivo está fora do cérebro, conquanto seja este o meio natural, um instrumento do sentimento físico. Nota-se, pois, com relação à sensibilidade, a mesmo que com a inteligência,
Há perturbações intelectuais quando o cérebro não pode trabalhar regularmente e às vezes mesmo que possa trabalhar. Se o olho sofre, se não de não poder receber a impressão da luz, dá-se a perturbação da visão e até a cegueira. Mas tanto não é o olho que vê, que muitas vezes os objetos ferem a retina e não são vistos. E os sonâmbulos, encerrados em quatro paredes, veem objetos a centenas de léguas de distância. Conhecemos uma que é cega de tudo, mas que em estado sonambúlico descreve fielmente o que está e o que se passa em torno dela. Porque é a alma que vê, meus amigos. Há, portanto, cegueira por lesão do órgão da visão, e há cegueira ou falta de visão, mesmo que o órgão esteja são e receba impressões de objetos exteriores. Quantas vezes passamos por um objeto, encaramo-lo, mas centrados em um pensamento não o vemos? O mesmo acontece com a audição, que só depois de muito tempo é que temos o conhecimento de nos terem dito coisas que não ouvimos na ocasião. E quantas vibrações sonoras se perdem por não lhes prestarmos atenção? Não é, pois, duvidoso, para quem sabe refletir, que o cérebro não é mais do que um instrumento material, a serviço da alma, para pô-la em relação com o mundo material. E tanto é assim que temos um mundo de pensamento sem objetivo fora de nós, isto é, no mundo material, de que o cérebro pode receber as impressões. Assim, portanto, as faculdades são da alma e o meio material de pô-las em relação com o mundo material é que pertence ao cérebro e suas dependências. Quem exerce as funções da vida, de relação, quem pensa, raciocina, guarda na memória seus sucessos, sente, delibera, vê, ouve, sente o cheiro, o gosto, tem as impressões do tato, é a alma. É, pois, não manifestar o pensamento claro, nítido, quanto o cérebro sofre. É tão natural como o artista não manifestar seu talento quando lhes faltam os instrumentos. É como torná-lo mais límpido e sublimado em suas manifestações quando o respectivo instrumento é mais bem organizado. E nós sabemos que ele é tanto mais organizado quanto é destinado a servir a espíritos mais adiantados. É realmente lógico que, servindo-se a alma do cérebro como instrumento de manifestação de suas faculdades, deve tê-la mais brilhante ou mais imperfeita, conforme o maior ou menor perfeição daquele instrumento. Dois homens, dos quais um tem cérebro mais normal, devem manifestar capacidades diferentes, sendo sempre superior à do que se dispõe a melhor instrumento. Bem firmado, pois, o princípio de que todo o organismo é instrumento da alma, explicada fica a razão por que não vemos, não ouvimos, não pensamos, mesmo que funcionem fisiologicamente os respectivos órgãos materiais, isto é, em virtude da lei de se ver, ouvir e pensar, independentemente do organismo, nos casos, por exemplo, de desprendimento da alma sem a interrupção da vida. Ele se refere aqui ao caso de desdobramento. A pessoa em sono pode ter livre o seu espírito, a sua alma, e esta se distancia vendo coisas à distância. Continuando. No capítulo 2 deste trabalho, citamos as experiências demonstrativas deste fato, as quais têm abalado as doutrinas filosóficas mais bem firmadas. A revelação de Walpurgis, quando não tivéssemos a de Bernheim, bastaria para prová-la. Não repisemos nesse ponto, mas liguemo-lo à lei que rege os fenômenos humanos da vida de relação. O ser humano vê, ouve, raciocina, independente da máquina material que lhe serve, geralmente, para aquelas funções. Isto porque tais funções são exclusivas da alma, tanto que, destacada pela momentaneidade do corpo, exerce-as tão bem ou melhor como se ligada ao corpo. Os espíritos desencarnados manifestam-se com as faculdades e sentidos humanos, fato que, felizmente, está autenticado e que pode ser verificado pelos que só creem no que veem. Se, pois, o louco for sonambulizado ou se seu espírito for atraído a um médium sonambúlico, discorrerá corretamente, caso sua loucura seja resultante de lesão cerebral. A que se achava louco porque,
sua alma estava dependente do instrumento de manifestação natural de seus pensamentos e que esse instrumento estava deteriorado. Em tais condições, uma vez que ela rompa momentaneamente os laços que aprendem aquele instrumento e que disponha de outro em boas condições, seus pensamentos se manifestarão com a natural nitidez. Repetimos, pois, se obtivermos o desprendimento do espírito para se manifestar independente do órgão doentio, verificaremos o fato notabilíssimo de que o louco manifesta tanto em maior lucidez como se o tempo em que estava em seu perfeito juízo. Então, o que ele está dizendo? Quando a loucura é derivada de um problema cerebral, físico, material, um acidente, uma queda, uma coisa qualquer, esse cérebro parou de funcionar corretamente, então a alma não pode manifestar-se, porque o cérebro está com defeito. Esse espírito, se ele se manifestar em outro corpo sadio, se manifestará sem os sintomas da loucura. Continuando. É fora de toda dúvida que, sendo o cérebro instrumento de manifestação do pensamento, não pode alterar-se mantendo-se eles são, senão por causa do afeto espírito. Uma função só se perturba ou por lesão do órgão ou por lesão do agente. Assim, um engenho pode parar, ou por ter quebrado uma peça, ou por desarranjo do motor. Se, pois, a loucura se explica perfeitamente pelo desarranjo cerebral, o engenho, o mesmo não se dá quando perfeito, o estado do cérebro, o engenho. Neste caso, é preciso procurar a causa do mal fora do órgão, fora do engenho, e já sabemos que o agente, o motor, que devemos procurá-la. Ora, sendo o agente do pensamento o espírito ou alma, é óbvio que a alma ou espírito se filiam a casos de loucura que não têm sede no cérebro. São os casos observados por Esquirol e por outros respeitáveis fisiologistas. O que determina tão singular perversão de uma faculdade da alma é digno das mais sérias pesquisas, não só para a satisfação de uma muito natural curiosidade, como obter-se uma segura orientação no tratamento da mais cruel das inferioridades do ser humano, da que lhe abate o caráter essencial de ser humano. A ciência nadará em um oceano de incertezas, enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. Em tal hipótese, é que é racional tratarem-se todos os casos de loucura pelo mesmo sistema, pelo emprego dos meios que curem o cérebro. E quando o cérebro nada sofrer? Distinguir, portanto, uns dos outros, um caso do outro, dos que dependem do cérebro e dos que nada têm com ele, é facilitar a marcha da ciência em seu empenho de curar. Parece intuitivo que não pode convir a ambas as espécies o mesmo tratamento. A cura das moléstias de fundo orgânico e das que são efeito de causas morais não se pode alcançar pelos mesmos meios. Ninguém se propõe a curar com tisanas, ou seja, com chazinhos, moléstias morais, nem a curar por meios morais moléstias orgânicas. Um hipocondríaco, por lesão do fígado, trata-se por meios terapêuticos, mas um que sofre de spleen não se cura com aquele tratamento. Me perdoem, eu não sei o que é spleen, eu não trouxe a vocês essa tradução, mas acho que vocês são capazes de descobrir. Continuando, a ciência precisa distinguir as causas físicas das morais para poder aplicar às moléstias os meios correlativos. Ora, a loucura, como temos demonstrados, é moléstia de fundo orgânico em alguns casos e é de fundo espiritual em outros casos. Logo, a ciência precisa bem conhecer essa diferença para variar a ação segundo a espécie. Tudo o que ela sabe até hoje é exclusivamente aplicável aos casos orgânicos, porque até hoje, apesar da ponta do véu levantada por Esquirol, ela não tem cogitado de discernir espécies diferentes de loucura. Importa, pois, abrir larga discussão sobre este ponto, para não continuar a desordem no tratamento, confundindo-se na ordem das loucuras incuráveis, como são quase todas as causadas por lesão cerebral. Inúmeros casos de natureza desconhecida e que, como provam os exemplos acima citados, são suscetíveis de cura. Para distinguir essa nova espécie, chamar-lhe-emos cura moral
ou mais apropriadamente, cura psicológica, por tratar-se da perturbação da faculdade anímica e não do instrumento de manifestação. Como quer que seja, cumpre-nos indagar como e por que se dão aquelas perturbações, e mais os meios de combatê-las, etiologia e tratamento, visto que no estudo da etiologia há ensejo para descobrir-lhe a natureza. A empresa é árdua, sendo nos primeiros que a acomete, e por isso sem onde beber luz. Já sabe, porém, o leitor que vamos procurá-la nas ideias enunciadas pela ciência espírita, que se funda na observação e na experiência. Não são, conseguintemente, fantasias as considerações que, por bem da humanidade, o maior congresso da ciência, nos propomos desenvolver aqui. São ilações lógicas dos princípios irrecusáveis que formam o contexto daquela ciência, cujas primeiras ilações, já deslumbrando o mundo, preocupando os mais altos espíritos de todos os países. Como, porém, toda ideia nova, por mais sublimada que seja, encontra sempre a mais enraivecida oposição. Firmaremos em provas, de fato, o que vamos exceder. Vamos dar mais um intervalo na nossa leitura para seguirmos adiante no próximo vídeo. Eu deixo aqui o convite para procurarem nos canais de YouTube dezenas de psicólogos e psiquiatras do século XXI que já estão tratando os problemas mentais com ferramentas espirituais. Convido a procurarem o Dr. Sérgio Felipe, que tem uma clínica e a escola, a Uniespírito, onde ele trata pacientes com problemas da alma que manifestam, entre aspas, a sua loucura, como antigamente, mas que felizmente nos dias de hoje, em nosso século, esse tratamento é rápido e eficaz. Não há necessidade mais de um internamento. Por hoje ficamos aqui. Abraços a todos. Eu os aguardo no estudo seguinte.